Seu gringo, faça silêncio. Vai cantar um missioneiro. E pra não dar entreveiro e o baile ficar suspenso, pode guardar seu dinheiro, que eu vou falar o que penso. Terras de ótima qualidade sendo ocupadas para produção de eucaliptos. Quando o país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem muita terra florestal onde se poderia plantar eucalipto. Não, tem que ser na Mata Atlântica, tem que ser nas áreas mais úmidas do Rio Grande do Sul. Por quê? Mudança climática. Todas as áreas de eucalipto no mundo estão comprometidas. As chilenas estão todas comprometidas, a sul-africana está extremamente comprometida, porque com o câmbio climático elas vão entrar em seca e vão entrar em perda. Então tem que ocupar agora Esmeraldas no Equador, ocupar a costa colombiana, que é extremamente úmida, ocupar a costa peruana, também úmida, e ocupar o Entre Rios, a Mesopotâmia do Mercosul, que é Uruguai, Rio Paraná e toda a Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. Terra de arroz, terra de gado, terra de fruticultura. Eu fazia a seguinte questão: que me cite alguma região do Rio Grande do Sul, do Brasil, ou quem sabe até do mundo, que tenha se crescido e se desenvolvido e trazido qualidade de vida para a população com plantio de eucalipto. Nós estamos fazendo um feitiço em cima de um resultado econômico, de mudança econômica de uma região, de novo, como aconteceu no ciclo do café, no ciclo da borracha, no ciclo não sei o quê, agora vai ser o ciclo do eucalipto. E o que surgiu depois do ciclo do café? Miséria. As regiões mais pobres, mais miseráveis do Brasil, como o Vale do Jequitinhonha, oeste da Bahia, atingir esse nível, esse grau de miserabilidade através da cultura do eucalipto, incentivado por um órgão ambiental, pelo um órgão governamental, o IBDF, no início da década de 70, para produzir eucalipto, para abastecer a indústria de celulose, para abastecer as indústrias de carvão, para siderúrgicas de Minas. E aí tu viaja no meio do Jequitinhonha, né? E tu encontra para todo lado plantio de pinhos e de eucalipto. E agora nós vamos viajar em qualquer lugar, seja no Cerrado, seja na Amazônia, seja na Pampa, seja onde for, nós vamos encontrar pinhos e eucalipto para todo lado. Entende? Isso é uma expressão máxima da globalização. Só que nós não estamos falando num CD, nós não estamos falando num aparelho eletrônico, nós estamos falando em árvores, né? Nós estamos falando em mudanças climáticas, nós estamos falando em bioma, nós estamos falando numa problemática real que é a diminuição de água nos lençóis freáticos. Principalmente no Pampa argentino, já se verificou em pesquisas ao longo de muitos anos
que o plantio das monoculturas com eucalipto resultaram em perda de 52% do volume dos cursos d'água. E após 3 anos, em média, o dessecamento completo dos rios e arroios da região. Se esses dados são trazidos para o Rio Grande do Sul e confrontados com a precipitação, com a pluviosidade da região prevista para o plantio, surgem cifras preocupantes. No mínimo se espera de que chova 3 vezes menos do que a quantidade de água que é evapotransporada pelos eucaliptos. O lençol freático, ele vai puxar água daí, né? Entende? Então, em detrimento de nós viabilizar economicamente uma grande empresa, nós vamos acabar mudando municípios de lugar, né? Vamos ter que tirar as pessoas do lugar, né? Para poder enriquecer meia dúzia. Estamos correndo o risco da região aqui, que nós estamos no Pinheiro Machado, no Planalto aqui, que pegamos 3 bacias hidrográficas principais, bacia do Jaguarão, bacia do Camaquã e bacia do Piratini, de bem pouco tempo já começar a ter problema de diminuição do volume de água e se transformar nossos cursos d'água, nossos arroios, nossos rios, nossos arroios, em cursos d'água temporários, assim como estamos transformando naquela região onde foi implantada a cultura do eucalipto. Vai estar afetando o lençol freático. Afetando o lençol freático, vai afetar as sangas que abastecem o nosso arroio. O arroio Inhacundá, que é o principal rio que temos aqui no nosso município, que é o rio que os habitantes, a população urbana, usa como recreação. É a nossa praia. Em resumo, é a área mais rasa do aquífero, é uma região onde não houve criação de porcos, é uma região onde a água do aquífero Guarani está em melhor quantidade e melhor qualidade. Então, o que estão fazendo, entregando, inclusive o aquífero Guarani para uma empresa multinacional sueco-finlandesa, é um crime que lesa a soberania brasileira. O lençol freático está baixando vertiginosamente, muito rápido, né? Todo mundo fala, em qualquer estado que tu tiver, em qualquer lugar que tu tiver, tu vê esse comentário, né? Nós aqui sentimos isso. Eu encontrei um dos luminares do eucalipto no Brasil, Paulo de Tarso Alvim. Ele diz: o eucalipto não é verdadeiro que ele chupe muita água, ele chupa água só enquanto cresce. Você ri, né? Porque quando ele para de crescer, você corta. Tatu, viado, olha o outro, gato do mato, capincho. Quer dizer que aqui não tem, como São Melo não tem, mas mais ali abaixo já tem. Os problemas decorrentes da introdução de espécies exóticas, eles são inúmeros e alguns muito sérios, tanto que ela é considerada uma das principais perdas da biodiversidade em escala mundial. Centenas de espécies que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção, tanto de flora como de fauna. Muitas dessas espécies, elas são espécies de importância global. Elas constam em levantamentos mundiais de espécies ameaçadas. Significa o que na prática isso? Significa que no momento em que desaparecerem daqui da nossa região, do nosso estado, ela não vai desaparecer do estado do Rio Grande do Sul, ela vai desaparecer do planeta.
Minha tese de dissertação na universidade, em 1971, foi sobre a instalação do Porregar, no município de Guaíba. Toda uma cidade se revoltou e enfrentou uma ditadura. A ditadura brasileira fechou a fábrica 2 vezes. Isso aí é uma coisa inédita. Posteriormente, ela se transformou no grupo de celulose Klabin, que é um preparatório para a Aracruz tomar corpo. E agora sim, ela ter a escala e dimensão, o tamanho que ela precisa para poder ter competitividade. Senão não tem competitividade. A Aracruz não é uma empresa, é a coroa inglesa. Por trás dela está toda uma logística de poder da WWF, do Príncipe Charles, do Grupo Lawrence. Final de 87, início de 88, chegou nas mãos do Centro de Estudos Ambientais do CEA um resumo de um projeto elaborado pela Jaakko Pöyry Engenharia, ou Jaakko Pöyry, como se chamava, uma empresa de consultoria finlandesa, tinha sido contratada pelo governo Simon para elaborar um projeto para a instalação de um polo de celulose na metade sul do estado. Num sobrevoo de helicóptero, né, com companheiros do antigo Departamento do Meio Ambiente, o DMA, nós fomos surpreendidos com 86 mil hectares, né, entre pinos, ilhotes e eucaliptos, plantados desde a região do Taim, pela beira da praia, né, naquela época não era, depois se tornou a Estação Ecológica do Taim, então pela faixa de dunas, que, diga-se de passagem, hoje perderam o controle, porque a pinha do pinos e ilhotes, quando cai, né, ela rebrota, então perderam o controle. Na realidade, o pinos e ilhotes, que ele era plantado de 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, hoje é praticamente colado um no outro, porque se perdeu o controle naquela faixa de dunas. Então, naquela região de dunas para cá, e depois no Pontal de São José do Norte até Tavares e Mostardas, 86 mil hectares plantados. Ali que nós percebemos qual foi a jogada. Por que os caras plantaram durante os anos 70 e anos 80? Eles se prepararam durante todos os anos 70 e parte dos anos 80 para botar um polo de celulose aqui em Rio Grande. Uma empresa de celulose precisa de grande quantidade de água, o município de Rio Grande é bem abastecido pelo canal adutor do Rio São Gonçalo, aqui ao lado, né, de Pelotas. Precisa de uma boa faixa de terras, então a região do retroporto ali. Precisa de um bom porto, então o porto de Rio Grande seria um local excelente para exportação, já que os polos de celulose são muito voltados para exportação. Energia elétrica de qualidade, tem, né? Então tem transportes, estrada, deslocamento, né? Todas essas condições de infraestrutura que eles precisavam, eles encontraram no município de Rio Grande. Passou-se 9 meses juntando dados de estudos da FURG, né? Sobre a Laguna dos Patos, sobre o Saco da Mangueira e sobre o oceano no entorno. Dados que a FURG tinha também dos impactos que um polo de celulose pode causar. O próprio CEA, nós nos correspondemos, o ICE da Holanda, International Rivers Network da Inglaterra, o próprio Greenpeace, WWF e outras entidades, dizendo, olha, o que os polos de celulose estão fazendo na Europa hoje? Inclusive acolchoamento, né, provocava acolchoamento de fundo de lagos, acabando com a vida em diversos lagos. E qual era a estratégia geopolítica? No fundo a estratégia é o seguinte, ó, deixa na Europa o que não é poluente, joga para a América Latina o que é poluente. São 60 toneladas diárias de AOX, compostos aromáticos halogenados. Todos eles com função herbicida, todos eles com função tóxica. Quem paga isso? Porque se eu for fazer o cálculo lá fora, as mesmas empresas, indústrias químicas europeias, fabricam também anticancerígenos, fabricam medicamentos. Então, para eles o negócio está pronto, o negócio é redondo, ganha em todas as pontas. Nós entregamos nas mãos então do prefeito Paulo Vidal este relatório de impacto sobre o meio ambiente, dizendo por que não deveria instalar um polo de celulose em Rio Grande. O prefeito Paulo Vidal fez diversas reuniões conosco, convencido disso, ficou aguardando a notícia oficial. O governador Simon entregou ao Vidal, prefeito Vidal, oficialmente então o projeto elaborado pela Jaakko Pöyry, um projeto dessa grossura,
da instalação do polo de celulose, um polo de celulose para Rio Grande, né? E aí o prefeito Vidal deu um outro discurso, agradecia, mas que, em nome da comunidade do Rio Grande, o grande sonho era Rio Grande receber projetos que trabalhassem as vocações naturais da região, portuária, turística, pesqueira, agrícola, né? E não projetos industriais químicos, que seriam extremamente impactantes para o município. O governo do estado rasgou o projeto da Iacopoi? Não. Nós já sabíamos que eles tinham engavetado o projeto da Iacopoi. Sabemos que a região da fronteira oeste foi contemplada com esta maravilha que seria o plantio de árvores exóticas. A partir do segundo semestre de 2005, apareceu de repente a História Enzo comprando terras e querendo implantar um modelo diferente do que a gente vinha propondo. Fornecer muda os produtores rurais para que lá na sua propriedade eles tenham pequenas florestas e que tenham mais uma fonte de renda, florestas essas para abastecer o seu consumo próprio e o consumo da própria cidade. Para lenha, para sua propriedade, para sua casa, para serraria, para carvão, enfim, é para consumo interno. E a procura é muito grande e os matos da nossa região estão cada vez diminuindo mais. No meu rancho de beira de estrada. Ainda aqui o angazeiro, a baviroveira, né? Cinnamon sombrinho. Os carreteiros, churrasco e cuscuz, que é comida campeira. Então, primeiro é a sede e essas firmas que vão explorar celulose, para produção de celulose, estão se instalando. Ali é o início da terra real. Águas que vêm das chuvas, do cerro e vão formando os buracos do zoológico, as cochilhas mais baixas, as partes mais baixas. Estão vendo, são áreas pequenas, mas se vocês andarem aos pontos do município, tem desertos de 20, 30 hectares de campo. Segundo estudos universitários, esses pontos de arenização eles chegam a 4, 5% da propriedade, uma grande propriedade rural. A empresa está comprando toda a propriedade e vai implantar o eucalipto em toda a propriedade, não naqueles 4, 5% da arenização. Então eles não estão comprando deserto, porque não existe deserto, são pontos de arenização, são pequenos pontos de arenização. Tem pouco, né? Mas agora que ela está avançando. Nós plantemos pastagem, plantemos eucalipto, a ver se segura essa parte aqui, né? Plantemos pastagem, né? Pra ver se conserva, né? Aqui já causou bastante nessa estrada do telhado aí, causou bastante já. Inclusive, na região do Maçambará, onde meus pais têm propriedade, os meus avós têm propriedade, lá existe uma enorme quantidade de areais. E é nesses locais que eles querem se instalar, porque justamente eles dizem que essas áreas são improdutivas. Meu avô, outro dia conversando com ele, disse assim, eu tenho areais aqui, é verdade, só que nós temos que ver que o que eles estão querendo é roubar a nossa soberania. Não poderia vir uma indústria, tá? Uma indústria de fora do país e vir adquirir terras aqui. Estão roubando a nossa soberania. Eu acho que entre pesquisa de terra e para compra terra e implementação de projeto, em torno de no máximo 2 anos. Né? Eles tiveram um período oculto, vamos dizer assim, onde durante um ano, né, uma pessoa da Votorantim andou fazendo levantamento de terras, de territórios aqui para comprar. Né? Passaram um ano investigando. Depois, quando essas terras estavam compradas, quando eles iam começar a definição de plantios e criar esse conjunto de ideias de que pequenos produtores vão participar, né, onde as pessoas vão começar a fazer parte desse grande projeto, essa grande revolução econômica para a região. Houve um encontro aqui, né, promovido por eles, junto com a prefeitura, onde não convidaram mais ninguém, onde eram biólogos da Votorantim,
todos bem jovens, a apresentar um modelo de educação ambiental, certo? E nesse dia eu fui assistir. E na realidade era toda uma introdução para chegar ao final e dizer que eu plantar eucalipto era preservar o ambiente. O público eram professoras da escola pública, né, e crianças. E aquilo ali me traçou uma profunda indignação, porque eu acho que era, ou seja, toda uma trajetória induzida, né, compondo junto com órgãos públicos, né, onde a Votorantim fazia parte, a VCP usou um espaço, né, para vender um produto. Da onde é que está indo o ensino? Na época, em 89, a universidade foi um ente que se juntou à população para dizer não ao polo de celulose. Hoje é o contrário. Hoje eles cooptaram a universidade. Então eles entraram dentro da Fundação Universidade do Rio Grande, a FURG, eles entraram na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, eles entraram na Universidade Católica de Pelotas. A Universidade Católica de Pelotas tem um curso de ecologia que está direcionado, boa parte do curso, para trabalhar para a Votorantim. Quer dizer, é ou não é uma incoerência isso, né? Nós, ecologistas ambientalistas, né, e do CEA e de outras entidades, consideramos um absurdo. Os caras estão usando a estrutura pública hoje, patrocinado por dinheiro público, nós contribuintes estamos auxiliando nisso, a que os caras utilizem professores com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, pagos por nós, pela população, com laboratórios pagos por nós, pela população, com a estrutura da universidade, com água, com luz, com tudo isso, para trabalhar para fins privados. Os pinos, eles largam uma florada, né? E daí sai um polo amarelo e dá uma camada assim, desde os tanques, nas águas, em cima dos móveis de casa, né? E daí provoca uma alergia, assim, inspiração. E já teve famílias aqui bastante que aconteceu doenças, né? De respiração, doenças respiratórias, né? Até inclusive uma menininha também pequenininha, nessa época faleceu por causa de, não sei se foi do pó, do que, né? Aquele pó. Os doutores dizem que é a alergia dos pinos, né? Do pó. E nessa época nós ficamos muito atacados da bronquite, a renite no nariz, assim, corrimento, né? E que dá um pó enorme. Isso aqui era tudo pinos que tinha no começo do assentamento lá que vieram pra cá. Assentado foi em 91. Isso era tudo pinos, toco, ó. Sobrou os tocos, aí eu fui destocar, depois aqui nós vamos ver, ó. Quando eu tirei os tocos na draga aqui, a máquina tirou os tocos de pinos e ficou buraco, não pude aproveitar mais nada. Destruiu a terra. Acho que não tá fácil de produzir, a terra tá muito fraca, né? Onde tinha eucalipto, então a terra fica mais fraca ainda, ela termina mais que a terra. 2 anos que nós estamos tentando aí fazer uma safra de arroz e não conseguimos. Não, mas é 2 anos que o ano passado eu colhi 240 sacos de arroz daí. Mas era para dar 500, né? Agora, porque tá aí, não sei se de repente vai dar uma coletinha, mas vai ser pouco. E ali dentro dos tocos se cria muita formiga, né? Daí a formiga come o arroz. Agora impõe, através de créditos, como políticas públicas, que o agricultor ocupe suas terras para plantar eucalipto. Indo falar com os agricultores, criaram uma tal poupança florestal, incentivando os agricultores a plantar eucalipto e pinos e ilhotes, mas principalmente o eucalipto. Eles mentem para o agricultor dizendo que esse tipo de eucalipto que eles estão plantando não é impactante para o ambiente. Se ela for propriedade da Votorantim, no caso da empresa, a empresa tem recurso, ela pode contratar a máquina, estocar e fazer uma adubação de correção e continuar o plantio. Agora, na famosa poupança florestal que eles estão fazendo, aí, do cidadão arrendar a terra para eles plantar e receber a percentagem e a madeira em 8 anos, e em 2 colheitas de 8 anos,
Eu digo que é mesmo que o sujeito se vai se envolver com traficante de droga, não sai mais, porque, quer dizer, ele plantou, daqui a 8 anos ele recebeu o lucro, daqui a 8, aí vem um novo plantio na entrelinha, daqui a 16 anos que o sujeito vai receber a terra, completamente crivada de todo. Será que o sujeito vai ter recurso para recuperar essa terra? Então é melhor vender para a empresa e tratar de outro negócio, deixar de lidar com terra. Quando é camponês que vai ser obrigado a plantar eucalipto, ele vai ser obrigado a plantar eucalipto, receber dinheiro do eucalipto e para comer ele vai ter que comprar o frango congelado, o ovo, a margarina, o leite, o saquinho, e se descaracteriza. Tem gente que não entende isso, tem gente que não vê isso. O impacto é grande, o impacto é gigantesco. Agora, a questão Votorantim, pelo lado social, eu estou vendo que estou visualizando bem pertinho aqui um cinturão de miséria para esta região. Porque se a gente vê essas fazendas que estão comprando aqui, 500 hectares, 1000 hectares, pelas condições que tinham de produtividade, aí tinha um homem, 2 homens trabalhando, ganhando salário, e a gente olhava e parecia uma coisa absurda, uma fazenda, parecia que era um latifúndio improdutivo, ter uma fazenda de 500 hectares, de 1000 hectares, com um empregado, 2 ganhando salário por mês. Parecia que aquilo ali não estava cumprindo a função social da terra. Ter uma extensão dessa com pecuária para ter um empregado, 2. Essas aí já em 30 dias, 60 dias já compraram, já passaram as máquinas, já plantaram, já passaram os tratores em cima dos estabelecimentos, já passaram o cadeado na porteira e serviço lá só daqui a 8 anos. Então não sei se... Aí é de se pensar e se analisar se uma terra ficar 8 anos parada aí se ela realmente está cumprindo a função social da terra. Este eucalipto não tem finalidade social nenhuma. Ele não serve nem sequer para fazer tábua. Ele é um eucalipto celulósico. Ele é até geneticamente modificado para produzir mais celulose, para ter menos lignina, para baixar os custos. Se ele não tem outra finalidade, não pode ser colocado para ser plantado como política pública de interesse privado de uma empresa da que eles estão colocando, aumentando a quantidade de veneno para que ela não seja exportada em 7 anos, mas sim em 5 anos, né? Isso quer dizer o quê? Eles estão matando a sociedade, e eles estão destruindo as crianças, gerando mais doença, né? E depois falam que a brucelulose é que gera emprego, daqui a pouco porque é que gera saúde também. Quem vai comer o eucalipto? Dá vontade de pegar aquele tal de tulor e fazer enfiar o eucalipto de goela abaixo para ele. Por isso, gente, o eucalipto que o agricultor vai plantar e vai colher, ele não tem muito valor. Ele tem um pouco de valor de mão de obra e um pouco de valor de ocupação de espaço, de território. O que tem valor, na verdade, é o certificado em inglês que a FSC vende para poder ser comercializado este eucalipto. O emprego melhorou, mas melhorou agora, porque jovens que eram agricultores, hoje tudo estão na cidade para trabalhar na Votorantim. Agora vão sair dali sem recurso nenhum, sem muita, venderam terra para vir para a cidade para trabalhar, vão voltar de mão abanando quando findar. É patético a visão dos nossos políticos
que raciocinam sempre em cima do lucro imediato e do suposto emprego fácil, tá? Até porque eles acenam que tal processo industrial de celulose, uma vez instalada na região, vai gerar emprego, vai gerar tributos, vai gerar isso, vai gerar aquilo, tá? A gente sabe que nada disso é verdade, mas infelizmente políticos de esquerda e de direita, essa é a grande verdade, são engambelados por esse discurso desenvolvimentista. Não, empresas locais não existe trabalhando, existem pequenas empresas, porque as empresas para implantação do projeto da Votorantim, eles trouxeram toda a empresa de fora. Aqui o usado é somente a mão de obra sem qualificação, é somente para o operário mesmo. Trabalhavam sem equipamentos para venenos, o ônibus carregava veneno em trabalhadores, a hora extra não pagava. O sindicato mandou um ofício para o Ministério do Trabalho, porque a alimentação não tinha, hora extra não tinha, era um trabalho quase de escravo. Há 5, 6 anos atrás, se via mais de 13.000 homens dentro da Aracruz Celulose, no eucalipto, cortando o eucalipto com motosserra. Hoje você olha dentro do eucalipto, você vê 10 máquinas com 10 homens trabalhando. Hoje, aqui a empresa fala que ela gera emprego, é na construção do templo, é para construir o templo, porque depois que lá escraviza esses homens para poder trabalhar, para construir a fábrica, depois manda todo mundo embora sem direito a nada, e é no que entra as tecnologias para que possa substituir o trabalho do homem dentro das empresas. E agora o país vem dizendo que a Aracruz Celulose gera emprego. Aonde estão vocês aqui trabalhando? Aonde que a Aracruz Celulose ajuda? Me desculpe, mas eu não entendo nem aqui nem lá na China, onde decorre porão e adequada. O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul com o eucalipto nada mais é que ocupar espaço para evitar camponeses, pequenos agricultores. Temos aqui municípios que vivem essencialmente da produção agropecuária. Eu cito o exemplo de Caciqui, que o grande carro-chefe da economia é a plantação de melancia, pois são tudo terras arenosas, e a História Enos está lá comprando terras, diminuindo a capacidade produtiva desses municípios. E quando os prefeitos se derem conta que estarão perdendo, que a capacidade econômica do município é pequena, que as pessoas estão inchando as cidades, que tem que sair do interior, vai ser tarde. Terras que a Votorantim, que produzia alimentos, produzia gado de corte, ovelhas, carne, tudo, hoje é plantação de eucalipto. Daqui uma época, a juventude vai sofrer uma grande crise, porque a vez da agricultura que está produzindo alimentos e outra dando renda para o município, para o estado, vai produzir eucalipto. Não há aquela classificação legal de aptidão dos solos para seu uso. Não há. Nas terras de primeira linhagem, terras de arroz, terras de pastagem, terras de cultivo, ou vamos dizer terra até 5 de fruticultura, se resolve plantar eucalipto. Por quê? Porque se tem o poder do capital sobre o eucalipto. Nós somos habitantes desse município, nós somos cidadãos desse município, né? Nós deveríamos ser consultados, porque isso afeta diretamente um direito que eu tenho, que é o direito ao meio ambiente. E isso daí é um direito que está na nossa Constituição Federal, né? E isso daí está sendo afetado. Não agora, né? Porque esse impacto ambiental que essa monocultura vai trazer vai se refletir daqui a uns 10, 20 anos, né? Então eu me sinto traído, como toda a população. A justiça, ela é lenta. Existem as leis, direitos no papel, porque para sair é através de envolvimento, e aí a gente vai lá, quebra o pau e nós que somos desordeiros e infiéis. 7.000 hectares. Já comprado. E eu não sabia nem do primeiro hectare. Além de traído, eu estou sendo corno, porque eu estou sendo o último a saber. Além disso,
Rio Grande e Aracruz Celulose tem em torno de 50 mil hectares. E então a destruição que isso causa com o meio ambiente, também o dinheiro que essas empresas andam ganhando do Estado, né? Viram o mundo do avesso, pesticida, poluição, esse dizer... Não é preservação, porque se preserva, se planta árvore nativa, né, que não destrói, porque o eucalipto não é uma planta nativa daqui, ele é imposto e traz muitos mais malefícios para a natureza, no sentido de extrair dela tudo que ela tem e detonar com ela. Foi uma ação das mulheres camponesas, da Via Campesina, de indignação frente a tudo que vem sendo feito nas monoculturas de eucalipto, acácia e pinos para a celulose aqui no estado. Aqui no estado foi assentadas 220 famílias nesses 3 anos. Então, se o dinheiro que fosse para as empresas fosse para a reforma agrária, daria para assentar pelo menos 10 mil famílias. Isso é um desastre ambiental, é uma coisa que só vai para exportação, na grande maioria. 97% da produção é para exportação, não é para o povo brasileiro. Então, tira esses 400 mil hectares de plantar eucalipto, para plantar eucalipto, de plantar comida, de fazer reforma agrária, de gerar emprego. Como eu dizia antes, né, são 185 hectares para gerar menos de um emprego. Então, e também a destruição total da biodiversidade, todo o ambiente. Comprometimento dos estoques de água e com tudo mais. Por quê? Nós não somos donos, não temos autonomia e muito menos soberania. Nós executamos os projetos conforme eles são escritos e determinados. E isso parece incrível, não é uma questão puramente ideológica, isso é um dogma. Nós somos inferiores e eles trazem o futuro. E o futuro é isso que está aí. Por isso que nós vamos pagar um preço muito dramático, esse preço do eucalipto. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar as mulheres, a qual fizeram aquele movimento extraordinário, né? Nós, como mulheres indígenas no Espírito Santo, ficamos muito felizes, com um sentimento muito profundo de não estarmos junto com vocês, para fazermos junto com vocês essa mesma ação. Até porque nós lá também fizemos várias vezes esses movimentos, parando rodovias, parando os caminhões que estão carregados de eucalipto, né, e destruindo tudo, buscando os direitos das nossas lutas, das nossas terras, que é uma aldeia muito preciosa aos nossos órgãos, se chama Aldeia Olho d'Água. E é uma aldeia que realmente ali é tudo perto da Aracruz Celulose. Então a plantação dessa parasita, que eu não gosto nem de mencionar o nome dela, porque para mim isso é uma parasita. Ela veio a calhar, infelizmente, dentro do nosso território. E a parte maior de eucalipto, infelizmente, estaria concentrada dentro das nossas aldeias. Eles foram invadiram lá dentro da Olho d'Água, amarraram índios, a Polícia Federal, eles amarraram os índios, bateram neles, rasgaram a roupa deles, né, e divulgaram que os índios tinham baleado o policial. Os policiais ficaram hospedados na casa de hóspede da Aracruz Celulose, todos os policiais federais. Lá da América do Norte se vieram para os confins, trazendo a fome e a morte, muito pior que Graxaim. E hoje por toda parte mudam tintim por tintim. Palheiro tem fumulis e a bombacha virou jeans. Palheiro tem fumulis. Estamos com 24 índios presos que a Polícia Civil prendeu. Por quê? Porque nós estamos reivindicando, nós estamos fazendo pressão em cima da Aracruz para que dos governantes, para que eles realmente agilizam sobre a nossa luta na homologação das nossas terras, né? Pode ficar na expectativa
expectativa de que se no dia 20, se até o dia 20 de agosto, essas terras não for cumpridas, que o ministro da Justiça falou, vocês nos aguardem, porque nós vamos atrás do nosso direito de novo. Porque é luta, é direito, Trazem o povo a cabresto pela tal televisão. A ganância não tem preço nessa maldita invasão. Viram o mundo do avesso, pesticida, poluição. Esse dizendo progresso, querem tomar o galpão. Esse dizendo progresso, querem tomar o galpão. É um órgão de vanguarda, né? E os promotores deveriam estar promovendo ações civis públicas para defender os interesses difusos da população. Na verdade, eles são totalmente omissos. E isso, já que esse depoimento é um depoimento histórico, isso as pessoas têm que saber, nós temos inclusive que pressionar o Ministério Público. Eu creio que tenha sido a primeira ação envolvendo a questão da silvicultura no Estado. Foi uma preocupação partida da própria Corsã, inicialmente, com relação à qualidade da água que eles fornecem para a população. Então, a partir dessa comunicação, nós nos preocupamos em averiguar e prontamente ajuizar uma ação cautelar, objetivando justamente o resguardo da qualidade da água, que é a questão ambiental e a questão de saúde pública também. A Votorantim, dentro do seu projeto de silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul, na metade sul, tem uma das suas fazendas nas proximidades do reservatório da Corsã, em Pinheiro Machado, né? No preparo do solo para o plantio dessa espécie exótica do eucalipto, é utilizado, entre outras coisas, formicidas e herbicidas. E a nossa preocupação foi de que esses produtos, porventura, viessem a entrar em contato com essa água, o que causaria, ou poderia causar, dano, né, irreversível à população. A gente trabalha em parceria com uma outra empresa, Carpelo, que a gente tem conhecimento, e essa empresa é acionada junto com eles nessa nossa ação. Então estamos dois. O principal demandado é o Votorantim e essa Carpelo também é demandada. É preferível que se previna qualquer dano ambiental do que depois se tente repará-lo. Nós não precisamos, com certeza, de uma indústria de celulose aqui para terminar para os nossos rios, para o nosso meio ambiente, isso sim não precisamos, que é uma coisa introjetada de fora, alheia à nossa realidade, alheia à nossa cultura, um crime do ponto de vista ambiental, cultural, antropológico, tudo que se pode imaginar, é danoso, né? Nós plantamos lá fora tudo que tu possa imaginar, desde mandioca, batata, alface, tudo. Investir na piscicultura, investir na apicultura, está trabalhando no artesanato. Uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar em artesanato. E essa arandi, não sei se tu conhece. E essa aqui pitaria. Está trabalhando turismo na região. Preciso que a gente tenha a Praia do Jacapá, que é pelo Rio Biqui, o Coropá, que também é muito bela, a nossa praça, que é coberta de uma vegetação belíssima, os bugios, que são os moradores há anos aqui do nosso município. São Chico já é tida com a querência do bugio. Foi aqui em São Francisco que foi criado o único ritmo gaúcho, realmente, que é o ritmo bugio, que foi criado no interior do nosso município. Até mesmo tem o Festival Querência do Bugio, que é um festival nativista. Enfim, São Francisco, em termos ecológicos, é muito bonito. Este é um município que tem uma história belíssima na construção desse estado, tem nomes importantes, que são nomes da igreja, como Oswaldo Aranha, Mário Quintana e tantos outros. Nós temos gente, se nós temos a pecuária aqui, poder trazer uma indústria para poder trabalhar o couro, os produtos da carne, né? O iogurte, o leite, enfim, possibilidades existem. Basta poder ter esta visão coletiva e visão de futuro.
somos totalmente contra a entrega de nossas terras produtivas para uma multinacional plantar em grande expansão, colher o produto, a matéria-prima, a madeira, transformar em celulose e mandar para outros países. A evolução sem limites. Em primeiro lugar, a gente tem que possibilitar que o homem do campo fique no campo, porque é o homem do campo que dá sustentação para as cidades. Então, eu acho que é isso que o meu avô pensa. Ele sabe da importância de manter as suas raízes naquele local e de... Não resta pão sobre a mesa, pois nenhum povo resiste à morte. Então tudo vira em torno do capital. Né? Então as coisas têm preço e não têm valor. Eu me lembro no tempo que eu trabalhei nos assentamentos, para cada 120 famílias tinha que ter um veterinário. Né? Mas nunca ninguém falou que para cada tantas famílias tinha que ter um médico. Porque eu mensuro o preço da vaca. A vaca vale R$1.000, dá 15 litros de leite. O leite custa tanto, a ração custa tanto, a vaca custa tanto. Mas a mulher que tira o preço do leite da vaca não tem preço, ela tem valor. Então nós temos que criar uma sociedade em cima de valores e não em cima de preços. Né? Então é por isso que nós estamos nos corrompendo com relação a tudo. Né? Porque em algum momento nós vamos ter que parar e enxergar o que é real e o que é virtual. Né? Nós estamos vivendo um mundo virtual, de valores, de bilhões, não sei o quê, e esquecendo vida, esquecendo coisas elementares, como água, como comida, como abrigo, como energia. E as duas mãos no Amazonas estão com um pé na pampa. E as duas mãos no Amazonas. O Trão tá pensando em vender aí? Não penso em vender. E por quê? Não, eles não vendem porque eles querem muito bem isso aqui, que isso aqui é herança dos pais dele, né? 50 anos que eles moram aqui, né? Por preço nenhum, nem se pagar mais? Não, andou uns querendo comprar pra fazer floresta e coisa, eu não quis vender. Diz, não, enquanto eu existir eu não vendo. Né? Isso aqui era do meu pai, eu me criei aqui, não posso vender. Né? Por isto não perca o sono e pode ir dando no pé. Porque esta terra... Você não quer participar como cidadão dentro de um contexto de construir uma sociedade melhor, mais feliz, mais tranquila, mais feliz. A gente não tem tanto estudo como muitos estudam, mas a nossa sabedoria, ela vem de berço. E nunca vocês se esqueçam disso. Nasci para a liberdade, mas aqui finquei meu rancho pra nunca mais ter saudade. Sou herdeiro desse pé, retemperado na guerra. E se preciso eu tranco o pé pra defender minha terra. Ai, os que se perdem por perder raízes que não acham mais. Ai, os que se encontram por voltar às fontes de seus ancestrais. As encruzilhadas parecem caminhos a se afastar, quando na verdade são pontos de encontro para quem quer voltar. Quando na verdade são pontos de encontro para quem quer voltar. Eu sou missioneiro, sei de bailes e potriadas, também sei de mutirões no cabo liso da enxada. Por saber tudo que sei, me sinto bem à vontade, sempre pronto a defender terra, honra e liberdade.
gana missioneira que carrego inteira dentro do meu peito me faz caudatário de um rio que volta para o velho leito. O mate que servo pra sorver solito quando o sol se vai é a seiva bugra da terra vermelha do Alto Uruguai. É a seiva bugra da terra vermelha do Alto Uruguai. É a seiva bugra da terra vermelha do Alto Uruguai. Nós somos totalmente contra a entrega de nossas terras produtivas para uma multinacional, plantar em grande expansão, colher o produto, a matéria-prima, a madeira, transformar em celulose e mandar para outros países. A evolução sem limites. Em primeiro lugar, a gente tem que possibilitar que o homem do campo fique no campo, porque é o homem do campo que dá sustentação para as cidades. Então, eu acho que é isso que o meu avô pensa. Ele sabe da importância de manter as suas raízes naquele local e não resta pão sobre a mesa, pois nenhum povo resiste à morte. Então tá tudo vira em torno do capital. Então as coisas têm preço e não têm valor. Eu me lembro no tempo que eu trabalhei nos assentamentos, para cada 120 famílias tinha que ter um veterinário, né? Mas nunca ninguém falou que para cada tantas famílias tinha que ter um médico. Porque eu mensuro o preço da vaca. A vaca vale R$1.000, dá 15 litros de leite. O leite custa tanto, a ração custa tanto, a vaca custa tanto. Mas a mulher que tira o preço do leite da vaca não tem preço, ela tem valor. Então nós temos que criar uma sociedade em cima de valores e não em cima de preços, né? Então é por isso que nós estamos nos corrompendo com relação a tudo, né? Porque em algum momento nós vamos ter que parar e enxergar o que é real e o que é virtual. Nós estamos vivendo um mundo virtual, de valores, de bilhões, não sei o quê, e esquecendo vida, esquecendo coisas elementares, como água, como comida, como abrigo, como energia. E as duas mãos no Amazonas estão com um pé na pampa. E as duas mãos no Amazonas. Não tá pensando em vender aí? Não, não penso em vender. E por quê? Não, eles não vendem porque eles querem muito bem isso aqui, que isso aqui é herança dos pais dele, né? 50 anos que eles moram aqui, né? Por preço nenhum, nem se pagar mais? Não, andou uns querendo comprar pra fazer floresta e coisa, eu não quis vender. Diz, não, enquanto eu existir eu não vendo. Isso aqui era do meu pai, eu me criei aqui, não posso vender. Né? Por isto não perca o sono e pode ir dando no pé, porque esta terra... Você não quer participar como cidadão dentro de um contexto de construir uma sociedade melhor, mais feliz, mais tranquila, mais desenvolvida. A gente não tem tanto estudo como muitos estudam, mas a nossa sabedoria, ela vem de berço. E nunca vocês se esqueçam disso. 9, a universidade foi um ente que se juntou à população para dizer não ao polo de celulose. Hoje é o contrário. Hoje eles cooptaram a universidade. Então eles entraram dentro da Fundação Universidade do Rio Grande, a FURG, eles entraram na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, eles entraram na Universidade Católica de Pelotas. A Universidade Católica de Pelotas tem um curso de ecologia que está direcionado, boa parte do curso, para trabalhar para Votorantim. Quer dizer, é ou não é uma incoerência isso, né? Nós, ecologistas ambientalistas, né, e do CEA e de outras entidades, consideramos um absurdo. Os caras estão usando a estrutura pública hoje, patrocinado por dinheiro público, nós contribuintes estamos auxiliando nisso, a que os caras utilizem professores com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, pagos por nós, pela população, com laboratórios pagos por nós, pela população, com a estrutura da universidade, com água, com luz, com tudo isso, para trabalhar para fins privados.
eles largam uma florada, né? E daí sai um polo amarelo e dá uma camada assim, desde os tanques, nas águas, em cima dos móveis de casa, né? E daí provoca uma alergia, assim, inspiração. E já teve famílias aqui bastante que aconteceu doenças, né? De respiração, doenças respiratórias, né? Até inclusive uma menininha também pequenininha, nessa época faleceu por causa de, não sei se foi do pó, do que, né? Aquele pó. Os doutores dizem que é alergia dos pinos, né? Do pó. E nessa época nós ficamos muito atacados da bronquite, a renite no nariz, assim, corrimento, né? E que dá um pó enorme. Isso aqui era tudo pinos que tinha no começo do assentamento lá que vieram pra cá. Assentado foi em 91. Isso era tudo pinos, toco, ó. Sobrou os tocos, aí eu fui destocar, depois aqui nós vamos ver, ó. Quando eu tirei os tocos na draga aqui, a máquina tirou os tocos de pinos e ficou buraco, não pude aproveitar mais nada. Destruiu a terra. Acho que não tá fácil de produzir, a terra tá muito fraca, né? Onde tinha eucalipto, então a terra fica mais fraca ainda, ela termina mais que a terra. 2 anos que nós estamos tentando aí fazer uma safra de arroz e não conseguimos. Não, mas é 2 anos que o ano passado eu colhi 240 sacos de arroz daí. Mas era para dar 500, né? Agora, porque tá aí, não sei se de repente vai dar uma coletinha, mas vai ser pouca. E ali dentro dos tocos se cria muita formiga, né? Daí a formiga come o arroz. Mas nunca ninguém falou que para cada tantas famílias tinha que ter um médico. Porque eu mensuro o preço da vaca. A vaca vale R$1.000, dá 15 litros de leite. O leite custa tanto, a ração custa tanto, a vaca custa tanto. Mas a mulher que tira preço do leite da vaca não tem preço, ela tem valor. Então nós temos que criar uma sociedade em cima de valores e não em cima de preços. Né? Então é por isso que nós estamos nos corrompendo com relação a tudo. Né? Porque em algum momento nós vamos ter que parar e enxergar o que é real e o que é virtual. Nós estamos vivendo um mundo virtual, de valores, de bilhões, não sei o quê, e esquecendo vida, esquecendo coisas elementares, como água, como comida, como abrigo, como energia. E as duas mãos no Amazonas estão com um pé na pampa. E as duas mãos no Amazonas. Não tá pensando em vender aí? Não penso em vender. E por quê? Não, eles não vendem porque eles querem muito bem isso aqui, que isso aqui é herança dos pais dele, né? 50 anos que eles moram aqui, né? Por preço nenhum, nem se pagar mais. Não, andou uns querendo comprar pra fazer floresta e coisa, eu não quis vender. E não, enquanto eu existia eu não vendo. Né? Isso aqui era do meu pai, eu me criei aqui, não posso vender. Né? Por isto não perca o sono e pode ir dando no pé, porque esta terra... Você não quer participar como cidadão dentro de um contexto de construir uma sociedade melhor, mais feliz, mais tranquila, mais desenvolvida? A gente não tem tanto estudo como muitos estudam, mas a nossa sabedoria, ela vem de berço. E nunca vocês se esqueçam disso. Para a liberdade, mas aqui finquei meu rancho pra nunca mais ter saudade. Sou herdeiro desse pé, retemperado na guerra. E se precisa eu tranco o pé pra defender minha terra. Ai, os que se perdem por perder raízes que não acham mais. Ai, os que se encontram por... Do que a gente vinha propor, fornecer muda os produtores rurais para que lá na sua propriedade eles tenham pequenas florestas e que tenham mais uma fonte de renda, florestas essas para abastecer o seu consumo próprio e o consumo da própria cidade.
para lenha, para sua propriedade, para sua casa, para serraria, para carvão, enfim, é para consumo interno. E a procura é muito grande e os matos da nossa região estão cada vez diminuindo mais. No meu rancho de beira de estrada, ainda aqui o angazeiro, a baviroveira, né? Cinnamon sombrinho. os carreteiros, churrasco e cuscuz, que é comida campeira. Então, o primeiro é a sede e essas firmas que vão explorar celulose, para produção de celulose, estão se instalando. Ali é o início da Terra Real. As águas que vêm das chuvas, do cerro, e vão formando os buracos das rocas, as coxilhas mais baixas, as partes mais baixas. Estão vendo, são áreas pequenas, mas se vocês andarem aos pontos do município, tem desertos de 20, 30 hectares de campo. Segundo estudos universitários, esses pontos de arenização eles chegam a 4, 5% da propriedade, uma grande propriedade rural. A empresa está comprando toda a propriedade e vai plantar o eucalipto em toda a propriedade, não naqueles 4, 5% da arenização. Então eles não estão comprando deserto, porque não existe deserto, são pontos de arenização, são pequenos pontos de arenização. Tinha pouco, mas agora que ela está avançando. Lá plantemos pastagem, plantemos eucalipto, para ver se segura essa parte aqui, né? Plantemos pastagem, né? Para ver se conserva, né? Aqui já causou bastante nessa casa do telhado aí, causou bastante já. Inclusive, na região do Maçambará, onde meus pais têm propriedade, meus avós têm propriedade, lá existe uma enorme quantidade de areais. E é nesses locais que eles querem se instalar, porque justamente eles dizem que essas áreas são improdutivas. Meu avô, outro dia conversando com ele, disse assim, eu tenho areais aqui, é verdade, só que nós temos que ver que o que eles estão querendo é roubar a nossa soberania. Não poderia vir uma indústria, tá? Uma indústria de fora do país e vir adquirir terras aqui. Estão roubando a nossa soberania. Eu acho que entre pesquisa de terra e para compra terra e implementação de projeto, em torno de no máximo 2 anos. Né? Eles tiveram um período. Não resta pão sobre a mesa, pois nenhum povo resiste à morte. Então tudo vira em torno do capital. Né? Então as coisas têm preço e não têm valor. Eu me lembro no tempo que eu trabalhei nos assentamentos, para cada 120 famílias tinha que ter um veterinário. Né? Mas nunca ninguém falou que para cada tantas famílias tinha que ter um médico. Porque eu mensuro o preço da vaca. A vaca vale R$1.000, dá 15 litros de leite. O leite custa tanto, a ração custa tanto, a vaca custa tanto. Mas a mulher que tira preço do leite da vaca não tem preço, ela tem valor. Então nós temos que criar uma sociedade em cima de valores e não em cima de preços. Né? Então é por isso que nós estamos nos corrompendo com relação a tudo. Né? Porque em algum momento nós vamos ter que parar e enxergar o que é real e o que é virtual. Nós estamos vivendo um mundo virtual, de valores, de bilhões, não sei o quê, e esquecendo vida, esquecendo coisas elementares, como água, como comida, como abrigo, como energia. Com um pé na pampa e as duas mãos no Amazonas, estão com um pé na pampa e as duas mãos no Amazonas. Não tá pensando em vender aí? Não, não penso em vender. E por quê? Não, eles não vendem porque eles querem muito bem isso aqui, que isso aqui é herança dos pais dele, né? 50 anos que eles moram aqui, né? O preço nenhum, nem se pagar mais? Não, andou uns querendo comprar para fazer floresta e coisa, eu não quis vender. E não, enquanto eu existia eu não vendo. Né? Isso aqui era do meu pai, eu me criei aqui, não posso vender. Né? Por isto não perca o sono e pode ir dando no pé, porque esta terra... Você não quer participar como cidadão dentro de um contexto de construir uma sociedade melhor, mais feliz, mais tranquila, mais
A gente não tem tanto estudo como muitos estudam, mas a nossa sabedoria, ela vem de berço. E nunca vocês se esqueçam disso. Porque esta terra tem dono desde os tempos de Sumé. Para a liberdade, mas aqui finquei meu rancho pra nunca mais ter saudade. Sou herdeiro desse pé, retemperado na guerra, e se preciso eu tranco o pé pra defender minha terra. O prefeito Paulo Vidal fez diversas reuniões conosco, convencido disso, ficou aguardando a notícia oficial. O governador Simão entregou ao Vidal, prefeito Vidal, oficialmente então o projeto elaborado pela Eacopor, o projeto dessa grossura, da instalação do polo de celulose, um polo de celulose para Rio Grande, né? E aí o prefeito Vidal deu um outro discurso, agradecia, mas que, em nome da comunidade do Rio Grande, o grande sonho era Rio Grande receber projetos que trabalhassem as vocações naturais da região, portuária, turística, pesqueira, agrícola, né? E não projetos industriais químicos, que seriam extremamente impactantes para o município. Rasgaram, o governo do estado rasgou o projeto da Eacopor? Não. Nós já sabíamos que eles tinham engavetado o projeto da Eacopor. Sabemos que a região da fronteira oeste foi contemplada com esta maravilha que seria o plantio de árvores exóticas. A partir do segundo semestre de 2005, apareceu de repente a História Enzo comprando terras e querendo implantar um modelo diferente do que a gente vinha propondo. Fornecer muda os produtores rurais para que lá na sua propriedade eles tenham pequenas florestas e que tenham mais uma fonte de renda, florestas essas para abastecer o seu consumo próprio e o consumo da própria cidade. Para lenha, para sua propriedade, para sua casa, para serraria, para carvão, enfim, é para consumo interno. E a procura é muito grande e os matos da nossa região estão cada vez diminuindo mais. No meu rancho de beira de estrada, Ainda que o angazeiro, a baviroveira, né? Cinnamon sombrinho. os carreteiros, churrasco e cuscuz, que é comida campeira. Então, o primeiro é a sede e essas firmas que vão explorar celulose, para produção de celulose, estão se instalando. Ali é o início da terra real. As águas que vêm das chuvas do cerro e vão formando os buracos no solote, as coxilhas mais baixas, as casas mais baixas. Estão vendo, são áreas pequenas, mas se vocês andarem aos pontos do município, tem desertos de 20, 30 hectares de campo. Segundo estudos universitários, eles mentem para o agricultor dizendo que esse tipo de eucalipto que eles estão plantando não é impactante para o ambiente. Se ela for propriedade da Votorantim, no caso da empresa, a empresa tem recurso, ela pode contratar a máquina, estocar e fazer uma adubação de correção e continuar o plantio. Agora, na famosa poupança florestal que eles estão fazendo, aí, do cidadão arrendar a terra para eles plantar e receber a percentagem e a madeira em 8 anos, e em 2 colheitas de 8 anos, eu digo que é mesmo que o sujeito vai se envolver com traficante de droga, não sai mais, porque, quer dizer, ele plantou, daqui a 8 anos ele recebeu o lucro, daqui a
Aí vem um novo plantio na entrelinha. Daqui a 16 anos que o sujeito vai receber a terra completamente crivada de todo. Será que o sujeito vai ter recurso para recuperar essa terra? Então é melhor vender já vender para a empresa e tratar de outro negócio, deixar de lidar com terra. Quando é camponês que vai ser obrigado a plantar eucalipto, ele vai ser obrigado a plantar eucalipto, receber dinheiro do eucalipto e para comer ele vai ter que comprar o frango congelado, o ovo, a margarina, o leite, o saquinho, e se descaracteriza. Tem gente que não entende isso, a gente não vê isso. O impacto é grande, o impacto é gigantesco. Agora, a questão Votorantim, pelo lado social, eu estou vendo que estou visualizando bem pertinho aqui um cinturão de miséria para esta região. Porque se a gente vê essas fazendas que estão comprando aqui, 500 hectares, 1000 hectares, pelas condições que tinham de produtividade, aí tinha um homem, 2 homens trabalhando, ganhando salário, e a gente olhava e parecia uma coisa absurda, uma fazenda, parecia que era um latifúndio improdutivo, ter uma fazenda de 500 hectares, de 1000 hectares, com um empregado, 2 ganhando salário por mês. Parecia que aquilo ali não estava cumprindo a função social da terra. Ter uma extensão dessa com pecuária para ter um empregado, 2. Pode guardar seu dinheiro, que eu vou falar o que penso. Terras de ótima qualidade sendo ocupadas para produção de eucaliptos. Quando o país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem muita terra florestal onde se poderia plantar eucalipto. Não, tem que ser na Mata Atlântica, tem que ser nas áreas mais úmidas do Rio Grande do Sul. Por quê? Mudança climática. Todas as áreas de eucalipto no mundo estão comprometidas. As chilenas estão todas comprometidas, a sul-africana está extremamente comprometida, porque com o câmbio climático elas vão entrar em seca e vão entrar em perda. Então tem que ocupar agora Esmeraldas no Equador, ocupar a costa colombiana, que é extremamente úmida, ocupar a costa peruana, também úmida, e ocupar o Entre Rios, a Mesopotâmia do Mercosul, que é Uruguai, Rio Paraná e toda a Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. Terra de arroz, terra de gado, terra de fruticultura. Eu fazia a seguinte questão: que me cite alguma região do Rio Grande do Sul, do Brasil, ou quem sabe até do mundo, que tenha se crescido e se desenvolvido e trazido qualidade de vida para a população com plantio de eucalipto. Nós estamos fazendo um feitiço em cima de um... Muito pior
que Graxaim. E hoje por toda parte mudam tintim por tintim. Palheiro tem fumo-lis e a bombacha virou jeans. Palheiro tem fumo-lis. Estamos com 24 índios presos que a Polícia Civil prendeu. Por quê? Porque nós estamos reivindicando, nós estamos fazendo pressão em cima da Aracruz para que dos governantes, para que eles realmente agilizam sobre a nossa luta na homologação das nossas terras, né? Pode ficar na expectativa de que se no dia 20, se até o dia 20 de agosto, essas terras não for cumpridas, o que o ministro da Justiça falou, vocês nos aguardem, porque nós vamos até o nosso direito de novo, porque é luta, é direito, Trazem o povo a cabresto pela tal televisão. A ganância não tem preço nessa maldita invasão. Viram o mundo do avesso, pesticida, poluição. Esse dizendo progresso, querem tomar o galpão. Esse dizendo progresso, querem tomar o galpão. Porque é um órgão de vanguarda, né? E os promotores deveriam estar promovendo ações civis públicas para defender os interesses difusos da população. Na verdade, eles são totalmente omissos. E isso, já que esse depoimento é um depoimento histórico, isso as pessoas têm que saber, nós temos inclusive que pressionar o Ministério Público. Eu creio que tenha sido a primeira ação envolvendo a questão da silvicultura no Estado. Foi uma preocupação partida da própria Corsã, inicialmente, com relação à qualidade da água que eles fornecem para a população. Tá? Então, a partir dessa comunicação, nós nos preocupamos em averiguar e prontamente ajuizar uma ação cautelar, objetivando justamente o resguardo da qualidade da água, que é a questão ambiental e a questão de saúde pública também. A Votorantim, dentro do seu projeto de silvicultura no estado do Rio Grande do Sul, na metade sul, tem uma das suas fazendas nas proximidades do reservatório da Corsã, em Pinheiro Machado, né? No preparo do solo para o plantio dessa espécie exótica do eucalipto. O país vem dizendo que a Aracruz Celulose cheira emprego? Aonde então de vocês aqui trabalhando? Aonde que a Aracruz Celulose ajuda? Me desculpe, mas eu não emprego nem aqui nem lá na China, onde decorre em Porã de Dequara. O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul com o eucalipto nada mais é que ocupar espaço para evitar camponeses, pequenos agricultores. Temos aqui municípios que vivem essencialmente da produção agropecuária. Eu cito o exemplo de Caciqui, que o grande carro-chefe da economia é a plantação de melancia, pois são tudo terras arenosas, e a História Enos está lá comprando terras, diminuindo a capacidade produtiva desses municípios. E quando os prefeitos se derem conta que estarão perdendo, que a capacidade econômica do município é pequena, que as pessoas estão inchando as cidades, que tem que sair do interior, vai ser tarde. Terras que a Votorantim, que produzia alimentos, produzia gado de corte, ovelhas, carne, tudo, hoje é plantação de eucalipto. Daqui uma época, a juventude vai sofrer uma grande crise, porque a vez da agricultura que está produzindo alimentos e outra dando renda para o município, para o estado, vai produzir eucalipto. Não há aquela classificação legal de aptidão dos solos para seu uso. Não há. Nas terras de primeira linhagem, terras de arroz, terras de pastagem, terras de cultivo, ou vamos dizer terra até 5 de fruticultura, se resolve plantar eucalipto. Por quê? Porque se tem o poder do capital sobre o eucalipto.
nós somos habitantes desse município, nós somos cidadãos desse município, né? Nós deveríamos ser consultados, porque isso afeta diretamente um direito que eu tenho, que é o direito ao meio ambiente. E isso daí é um direito que está na nossa Constituição Federal, né? E isso daí está sendo afetado. Não agora, né? Porque esse impacto ambiental que essa monocultura vai trazer vai se refletir daqui a uns 10, 20 anos, né? Então eu me sinto traído, como toda a população. A justiça, ela é lenta. Existem as leis, direitos no papel, porque para sair é através de envolvimento, e aí a gente vai lá, quebra o pau e nós que somos desordeiros e infiéis. 7.000 hectares já compraram. Ação ecológica do Taim, então pela faixa de dunas, que, diga-se passagem, hoje perderam o controle, porque a pinha do Pinus Iliotis, quando cai, né, ela rebrota, então perderam o controle. Na realidade, o Pinus Iliotis, que ele era plantado de 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, hoje é praticamente colado um no outro, porque se perdeu o controle naquela faixa de dunas. Então, naquela região de dunas para cá, e depois no Pontal de São José do Norte até Tavares e Mostardas, 86.000 hectares plantados. Ali que nós percebemos qual foi a jogada. Por que os caras plantaram durante os anos 70 e anos 80? Eles se prepararam durante todos os anos 70 e parte dos anos 80 para botar um polo de celulose aqui em Rio Grande. Uma empresa de celulose precisa de grande quantidade de água. O município de Rio Grande é bem abastecido pelo canal do Toro do Rio São Gonçalo, aqui ao lado, né, de Pelotas. Precisa de uma boa faixa de terras, então a região do retroporto ali. Precisa de um bom porto, então o porto de Rio Grande seria um local excelente para exportação, já que os polos de celulose são muito voltados para exportação. Energia elétrica de qualidade, tem, né? Então tem transportes, a estrada, o deslocamento, né? Todas essas condições de infraestrutura que eles precisavam, eles encontraram no município de Rio Grande. Passou-se 9 meses juntando dados de estudos da FURG, né? Sobre a Laguna dos Patos, sobre o Saco da Mangueira e sobre o oceano no entorno. Dados que a FURG tinha também dos impactos que um polo de celulose pode causar. O próprio CEA, nós correspondemos, o ICE da Holanda, International Rivers Network da Inglaterra, o próprio Greenpeace, WWF e outras entidades, dizendo, olha, o que os polos de celulose estão fazendo na Europa hoje? Inclusive acolchoamento, né, provocava acolchoamento de fundo de lagos, acabando com a vida em diversos lagos. E qual era a estratégia geopolítica? No fundo a estratégia é o seguinte, ó, deixa na Europa o que não é poluente, joga para a América Latina o que é poluente. São 60 toneladas diárias de AOX, compostos aromáticos halogenados, todos eles com função herbicida, todos eles com função tóxica. Quem paga isso? Porque se eu for fazer o cálculo lá fora, as mesmas empresas, indústrias químicas europeias, fabricam também anticancerígenos, fabricam medicamentos. Então, para eles o negócio está pronto, o negócio é redondo, ganha em todas as pontas. Nós entregamos nas mãos então do prefeito Paulo Vidal este relatório de impacto sobre o meio ambiente. Em cima da Aracruz, para que dos governantes, para que eles realmente agilizam sobre a nossa luta na homologação das nossas terras, né? Pode ficar na expectativa de que se no dia 20, se até o dia 20 de agosto, essas terras não for cumpridas o que o ministro da Justiça falou, vocês nos aguardem, porque nós vamos até do nosso direito de novo, porque é luta, é direito, Trazem o povo a cabresto pela tal televisão. A ganância não tem preço nessa maldita invasão. Viram o mundo do avesso, pesticida, poluição. Esse dizendo progresso, querem tomar o galpão.
dizendo progresso, querem tomar o galpão. Porque é um órgão de vanguarda, né? E os promotores deveriam estar promovendo ações civis públicas para defender os interesses difusos da população. Na verdade, eles são totalmente omissos. E isso, já que esse depoimento é um depoimento histórico, isso as pessoas têm que saber. Nós temos, inclusive, que pressionar o Ministério Público. Eu creio que tenha sido a primeira ação envolvendo a questão da silvicultura no Estado. Foi uma preocupação partida da própria Corsã, inicialmente, com relação à qualidade da água que eles fornecem para a população. Então, a partir dessa comunicação, nós nos preocupamos em averiguar e prontamente ajuizar uma ação cautelar, objetivando justamente o resguardo da qualidade da água, que é a questão ambiental e a questão de saúde pública também. A Votorantim, dentro do seu projeto de silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul, na metade sul, tem uma das suas fazendas nas proximidades do reservatório da Corsã, em Pinheiro Machado, né? No preparo do solo para o plantio dessa espécie exótica do eucalipto, é utilizado, entre outras coisas, formicidas e herbicidas. E a nossa preocupação foi de que esses produtos, porventura, viessem a entrar em contato com essa água, o que causaria, ou poderia causar, dano, né, irreversível à população. Eu trabalho em parceria com uma outra empresa, Carpelo, que a gente tem conhecimento, e essa empresa é acionada junto com eles nessa nossa ação. Então estamos dois. O principal demandado é a Votorantim e essa Carpelo também é demandada. É preferível que se previna qualquer dano ambiental.